Sentados mesmos. Pai, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui por Tua infinita misericórdia e graça. Aprove ao Senhor nos dar mais um dia de vida. Aprove ao Senhor dar ordem aos Teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nesta manhã estivéssemos aqui. Ó Pai, ser louvado, glorificado, exaltado, Senhor. Já que o Senhor fez questão de nos dar um fôlego de vida, mais um dia de vida, nos melhora nesse dia, nos aperfeiçoa, nos agracia. Ó Pai, trabalha em nós, Senhor, nos cura, nos liberta, nos santifica, nos edifica, pelo ensino e estudo da Tua palavra, Senhor, a fim de que saímos daqui melhor do que entramos, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, nossa alegria e vitória. Continua guardando os nossos enquanto estamos aqui, te louvando, te adorando, aprendendo a Tua palavra. Guarda os Teus, guarda os que não puderam estar por motivo de força maior justa, conversa, palestra com os que não quiseram, fortalece os cansados, o fraco, ó Pai, levanta o caído, enche de fé o desanimado, ó Pai, para o louvor de Tua glória, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos lá, apostila de Lucas. Alguém não tem a apostila de Lucas aí? Não, a gente terminou Marcos. Perdão! Não, o último lado de Marcos a gente não leu, gente. E faltou a última página, agora a irmã falou aí, o último lado de, olha só, fazendo confusão. É isso aqui, esse ficou faltando a gente ler isso aqui, ó, que é a visão batista, né? Faltou a visão batista do livro de Marcos. Então vamos dar uma olhada rapidinho na visão. Tem Lucas aí, Varão? Tem? A irmã não tem Lucas? A irmã tem Marcos? Não, deixa eu ver se tem um Marcos sobrando aqui. Gente, a última parte, perdão mesmo. Perdão, eu esqueci, deixa eu ver se tem um Marcos. Ih, acabou meus Marcos. Acabou meu Marcos. Depois eu pego essa folha aqui e passo para minha irmã. Acompanha só no áudio, né? Mas rapidamente vamos ver Marcos. Eu não tenho. É esse aqui, ó. Esse último lado aqui, ó. Olha de trás, ó. Marcos, eu esqueci. Esse lado aqui de Marcos. É o comentário batista de Marcos. Comentário batista. O que os batistas pensam? Como os batistas veem o livro de Marcos? Né? Marcos, segundo os tradicionais, a chave do livro de Marcos, ou a palavra-chave, é o Filho do Homem. Comentário: o segundo evangelho tem traços que se destacam sobremaneira. A personalidade de Pedro reflete-se quase em cada uma das suas páginas. Assemelha-se a ele pela rapidez de movimentos, pela atividade, pela impulsividade, características bem de Pedro. A rapidez de ação é um dos traços principais. O relato passa de um acontecimento ao outro com extraordinária rapidez. Com propriedade, tem-se denominado o Evangelho de Marcos de filme do ministério de Jesus. Com propriedade, ou seja, com base, né, no livro de Marcos, entende que parece que o livro de Marcos é um filme da vida do Senhor Jesus. Ele passa assim, rápido, claro, direto ao objetivo. Continuando. A intensidade dos de seus característicos distintivos, né? Intensos pormenores. É outro de seus característicos distintivos. Embora Marcos seja mais culto dos evangelhos, com frequência narra pormenores vividos que não se encontram nos relatos do mesmo assunto em Mateus ou Lucas. Dispensa-se extraordinária atenção ao aspecto e aos gestos de Jesus. Por quê? Porque quem narrou esse evangelho para Marcos foi Pedro. E Pedro viu coisas que Mateus não viu. Pedro viu coisas que Lucas não viu. Por isso tem coisas no livro de Marcos que não tem nos outros, porque os outros não estavam aonde Pedro estava. Entende por que a narrativa então de Marcos tem essas pormenores, tem coisas, tem detalhes? Porque quem está narrando para Marcos escrever, viu. Olha só como é que é inteligente isso. Quando a gente lê o livro de Lucas, em o Atos dos Apóstolos, ele fala, porque nós. Isso quer dizer, eu estava lá e eu vi. Por isso tem nós, muito nós no livro de Atos. Porque quem está escrevendo estava no acontecimento. Ok? Então, essa é uma característica do livro de Marcos. Ele fala coisas que os outros não viram, porque quem narrou ou ditou o livro de Marcos para Marcos escrever foi
Pedro, né? Marcos não viu, não estava naqueles lugares. Ele recebeu de Pedro, né? Todo o seu evangelho para ele escrever. Então esse evangelho é de Pedro, escrito por Marcos, né? Vamos colocar assim, o evangelho de Pedro, escrito por Marcos, né? Vamos colocar assim, é melhor a gente entender assim. Segundo parágrafo diz o seguinte: o terceiro característico saliente, ou que se destaca, é a descrição pictórica. Ao relatar a alimentação dos 5.000, Marcos diz-nos que o povo se assentou em ranchos, ou grupos, sobre a erva verde. Ele destaca alguma coisa, ele mostra alguma coisa diferenciada no seu relato. Terceiro parágrafo diz: o evangelho segundo São Marcos é preeminentemente o evangelho da ação. Não somente abrange o discurso mais longo de Jesus, o discurso preferido no Monte das Oliveiras, como não deixa passar fatos ou ações. Ressalta antes as obras que as palavras de Cristo. É por isso que ele é tido como rápido, porque ele se prende mais nas obras do que nas palavras. Mas quando ele narra alguma coisa, ele narra com profundidade, com intimidade. Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas apenas 4 de suas parábolas. Ok? Por isso que é chamado de o evangelho rápido, o evangelho veloz, porque você pega pouco os discursos e mais a ação. Vamos lá, quarto parágrafo diz o seguinte: seu modo de acentuar as ações é apropriado em um evangelho escrito provavelmente em Roma e dirigido principalmente aos romanos, aquilo que vimos semana passada na visão pentecostal, né? Os romanos são dados à prática, então o evangelho de Marcos tinha que ter pouca narração e mais ação. Marcos emprega 10 latinismos e faz menos referências ao Antigo Testamento que os demais evangelistas. Segura aí, demais evangelistas. A gente leu semana passada o quê? Que quando eu faço, lembre-se do que a gente deu aqui no seminário. A gente deu bibliologia, como está organizado todos os livros da Bíblia. Agora a gente está fazendo bibliologia de livro por livro. Na bibliologia que a gente está fazendo por livro, a gente está vendo o quê? Quem escreveu, para quem escreveu, de onde escreveu, quando escreveu. A gente está fazendo a bibliologia do livro, a hermenêutica e a exegese. Quando a gente vai fazer a exegese do livro, a gente descobre que o livro tem que tipos de linguagens. Mateus tinha grego e aramaico. Marcos tem grego, aramaico e latim. Latim era a língua falada por quem? Pelos romanos. Então, se tem latim no livro de Marcos, é porque ele foi escrito para os romanos. Ok? Se ele não fala muito no Antigo Testamento, é porque quem ia receber não tinha conhecimento nenhum da lei. Olha, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a entender o livro de Marcos. Tá, agora eu estou entendendo porque ele não fala muito, não explica muito os rituais. É porque quem estava lendo não tinha conhecimento, nem entender nada, precisaria de um livro muito mais comprido para explicar. Então você veja que o livro de Marcos foi escrito por causa de quem ia ouvir. O livro de Marcos foi escrito por causa de quem ia ouvir. Então o livro de Marcos não foi escrito a esmo. Vou escrever, seja lá o que Deus quiser. Não, tinha um povo específico, tinha uma direção, tinha alguém. Então quando a gente entende isso, a gente entende melhor o livro de Marcos também. Ok? Aí quando a pessoa vem falar, a Bíblia está cheia de incoerência. O livro de Lucas fala um negócio, mas você sabe para quem Lucas escreveu? Você sabe para quem Marcos escreveu? Se eu entrar com a bibliologia, a pessoa vai falar assim, esse cara sabe do que ele está falando. Ele entende. Falei que bibliologia é bom para quê? Porque quando a pessoa vier tirar onda com a nossa cara, a gente, peraí, tu sabe do que você está falando? Você conhece o contexto? Você sabe o que é texto? Você sabe o que é narrativo? Você sabe o que é prescritivo? Você sabe o que é mandamento? Você sabe o que é comentário? Você sabe o que é princípio? Você está reclamando aí tudo. Você não sabe nem como é que um livro é escrito, como é que ele está organizado. Está reclamando do quê? Então, quando a gente detém alguns conhecimentos técnicos da palavra, a gente já põe as pessoas no lugar dela. Uma vez fui discutir, está na carta missionária, né? A estratégia de evangelismo. Uma vez o camarada, que a religião não se discute, principalmente com quem nem sabe o que quer dizer a palavra religião. E vai aproveitando ensejo, você sabe? E você que está falando aí, sabe? Alguém sabe? Mas está todo mundo falando, né?
Não sabe nem o que quer dizer. Tudo bem, vou dar uma oportunidade para vocês. Me dê a origem, me dê a semântica, me dê o léxico, me dê a etimologia. Sabe não? Vocês não sabem, mas vocês estão discutindo, vocês estão falando, vocês estão defendendo. Vocês nem sabem o que quer dizer a palavra. Como assim? Está entendendo? Então quando a gente tem alguns conhecimentos técnicos da palavra, a gente quebra muita coisa. A gente quebra muita discussão, a gente acalma, a pessoa, o coração dela, pô, isso aí entende, vou ouvir. Esse aí não vai falar baboseira, esse aí não vai ficar enchendo linguiça. Mas porque é mistério. Aí eu olho, eu lavo no alojamento, o que tu falou aí, crente? Aí os irmãos, irmão Cláudio vai rebocar o crente ali. O que tu falou aí, crente? O irmão te fez uma pergunta e você disse o que é mistério. Não, pelo amor de Deus, faz comigo não. Mas não, foi coisa de escola bonita, irmão, tem igreja? Tem, irmão, mas tem coisa que... Não, amado, senta aqui, deixa eu explicar para você. Isso aqui é por causa disso, por causa daquilo, daquele outro. Entra na internet, acessa a internet, puxa lá, tá tudo lá. O que aquela pessoa passou a ouvir? Tirar dúvida. Foi comigo, não escutava mais o outro. Chegou no alojamento tocando um hino alto. Aí o pessoal já falava comigo, ô Bandeira, teu irmãozinho Cristo aí, pô, 6h15 da manhã, pô. Chuta na farofa, pisa sabe o que dá. Não tem macumba, minha família é de Jeová. Cheguei lá, parceiro. Faz. Desliga o celular aí, parceiro. Põe o fone de ouvido. Se na hora está escutando isso alto, isso aí faz parte da nossa fé. Se você fizer isso, não, vou fazer porque tem que fazer, porque os moradores da terra, a Bíblia diz, toca a trombeta, os moradores da terra se perturbam. Eu falei, irmão, se você fizer isso, os camaradas vão começar a chegar aqui cedo, começar a botar ponto de macumba. E como é que vai ficar esse negócio aqui? Tem espírito aqui, é macumbeiro aqui. Ele não coloca por respeito, mas se a gente respeitar, eles vão se achar no direito de colocar também. Você quer começar a trocar roupa escutando? Dugu. Ele está amarrado, então você não dá motivo para eles fazerem. Desliga. Mas a Bíblia diz, eu falei, tudo bem, a Bíblia diz, toque, recita o versículo todo, eu quero todo o versículo. Toque a trombeta em Sião e perturbe os moradores da terra. Tudo bem, Deus está falando por os profetas que em Sião, em Jerusalém, no meio do povo de Deus, dos israelitas, dos judeus, que eram rebeldes, que os profetas anunciassem o juízo de Deus para o povo se perturbar. Eu vou te fazer a pergunta, tu está em Jerusalém? Tem algum judeu aqui? A lei está em vigor? Mas está escrito, né, irmão? Pô, aí é mole. Aí a gente faz o que a gente quiser, está escrito, eu faço a doutrina que eu quiser, eu formulo o teu invento, que eu quiser. Então, se é assim, então, Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Então está liberado, então, o negócio. Então, vambora. Davi era o homem segundo de Deus e passava o serão em todo mundo. E quando ele estava velho, ele botou as velhas dele no outro quarto e pediu uma garotinha para esquentar a cama dele. Então está escrito, ué. É assim que se interpreta a Bíblia. Aí os camaradas ficavam me escutando assim, todo mundo me respeitava lá, como crente. Porque eu tinha conhecimento da coisa. Eu ensinava, eu esclarecia, eu tirava a dúvida das pessoas. Eu dava fundamento da base. Se eu não sabia, eu dizia, amanhã eu trago a resposta. Mas sem resposta você não fica. Hoje eu vou meditar, vou fazer umas ligações, que eu estou sem Bíblia aqui, sem matéria de estudo. Não, eu vou te dar. Eu era apacentável. Aí o camarada pergunta, não, irmão, isso é mistério. Como assim mistério, gente? Aí vem Kleber Lucas, canta o que Paulo falou. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança. Já foi revelado o mistério. Paulo disse que o mistério já foi revelado. Fala, irmã Elane, rapidamente. Exato, o contexto perturba esses crentes. Era para crente aquilo ali. Nada a ver o versículo com a realidade, nossa realidade. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Então, vamos respeitar o contexto, vamos adquirir esse conhecimento do livro de Marcos, como é que se diz? Essas chaves do livro de Marcos. E quando alguém vier falar, por que o livro de Marcos fala isso, o de Mateus fala aquilo? Por que eles não concordam com a mesma coisa? Porque aí você vai saber explicar, não, porque tal. É bom, irmão, é bom, você vai trazer segurança para as pessoas, você vai conseguir trair as pessoas para perto de você. Sempre acontece comigo, sempre que eu explico, dou uma explicação científica, que nem Jesus fez com Nicodemos,
para depois entrar nas coisas espirituais, sempre dá certo. Eu sempre consigo a amizade, o elogio, o respeito. Alguém sempre paga o almoço para mim, sempre me convida para o aniversário de 1 ano. Sempre me dou bem, irmão. 22 anos, só Elane, a gente se dá bem, eu me dou bem. Sempre no final de ano chego a gravar, tá uma bíblia de estudo, chega um dicionáriozinho lá em casa. Eu fico, Jesus não precisava, Deus, muito obrigado, Jesus, né? Sempre. Ganhei umas gravatas muito bonitas, ganhei umas camisas muito bonitas, ganhei uma bíblia de estudo missionária, que é a bíblia apologética, de capa de couro, edição de luxo, 3ª edição ampliada, revista corrigida. Nem sabia que existia essa bíblia, eu só conhecia a primeira versão. Quando eu ganhei a 3ª, rapaz, o negócio é bom demais, servir a Deus. Mas por causa de quê? Ensinando, explicando. São pessoas que aprenderam algo comigo, agradecidas, foram lá me presentear. Então, irmão, se dedique a conhecer como funciona a tua Bíblia. Procure conhecer como funcionam os livros da Bíblia, irmão. Porque assim você vai tirar dúvida de muita gente, você vai ser um porto seguro para muita gente. Muita gente vai confiar em você, vai se apoiar em você, vai ligar para você de noite pedindo uma oração, pedindo um aconselhamento, né? Meu irmão é pirado, eu tenho um irmão pai de pai, sempre soube que eu tive um irmão desde que ele nasceu, nunca tive contato com ele. Meu pai veio falecer, meu pai queria que eu conhecesse ele, falou para ele, mas a minha madrasta não queria que eu entrasse na vida deles. Meu pai morreu no desejo de nos fazer amigos. Eu entrei na internet, digitei o nome dele, achei ele, achei todo mundo, fui lá, pedi, deixei meu cartãozinho lá com a vizinha, pedi para ela dar meu cartão para ele, queria entrar em contato com ele. Ele, fez contato comigo, a gente é amigo, graças a Deus estamos bem. Ele foi no meu casamento, eu fui na formatura dele. E ele é tudo, né? Ele crê em tudo. Ele crê em tudo, meu Deus. Muito confusa a cabeça dele. Mas ele começou a ler a Bíblia. E com que ele tira dúvidas? Comigo. Meu irmão, desculpa incomodar. Tá valendo aqui? A Elane, eu sempre posto, né, Elane? Tudo que ele me pergunta, eu respondo. Ele, cara, abriu minha mente, eu entendi. E eu mando pra Elane, o que meu irmão mandou pra mim? Aí eu mando pra ela, glória a Deus, ele tá perguntando. Aí sempre perguntando, querendo entender o plano da salvação. Por que o Antigo Testamento? Por que no Novo? Por que aquele profeta? Eu sempre tirando as dúvidas dele, ganhando a confiança dele. Ou seja, é um assunto de vida ou morte. Se não você conversa com qualquer um, que alguém pode me induzir errado e ir pro inferno. Eu tenho a credibilidade dele, eu tenho a confiança nele. E eu sempre orei, Deus me dá o coração do meu irmão, da minha irmã, meus cunhados, minha madrasta, e ele tá vindo. Já leu a carta missionária, já fez as perguntas, ficou impactado com a carta. Rapaz, tu falou um negócio aqui que me deixou, entrei com ele na carta, expliquei, a carta tá vindo, devagarzinho. E como ele é o mais velho, daqui a pouco tá ele, a esposa, vem a minha irmã que é caçula, daqui a pouco ele pega, e daqui a pouco vai vir aí, já tá vindo, já tá sedento, sempre me perguntando coisas, ele lê e me pergunta, eu virei um porto seguro para ele, alguém de confiança para ele. Tá entendendo? Nunca fez isso, né? Anos a gente tá junto, ele sempre Krishna, Hare Krishna, Buda, sempre com essa loucura dele. Agora deu para ler a Bíblia, a gente orando, né? E com que ele tira dúvida? Comigo, já enfiei o evangelho, já apresentei o plano da salvação, já mostrei preto no branco, ele já sabe o caminho do céu. Ele já sabe, ele já falou para mim, entendi. Deixa eu no meu passo, e eu estou na retaguarda dele. Jesus, continua, completa a obra, Jesus, completa a obra, tá entendendo? Mas isso começou por quê? Ele, vou ligar pro meu irmão, vou ver se meu irmão tira dúvida. Eu tirei a dúvida, ele se sentiu confortável e está se desabafando, se abrindo comigo. Então, esse conhecimento, aqui é chato, irmão, adquirir esse conhecimento. Tá sentado aqui, podia estar em casa vendo Faustão, vendo Domingão, sabe o diabo que está passando na televisão. Mas aí Deus aprova de criar esse momento para você aprender alguma coisa. Aí eu sempre falo, irmão, o Daniel Santos tá lá, pintando, limpando, aí foi reclamar com o mestre Miyagi, eu não estou aprendendo nada, se eu te pedi para você me ensinar a lutar karatê, eu não estou aprendendo nada. Aí o que o mestre Miyagi fez? Falou o que para ele? Fica na posição de limpar a cerca, põe a mão na posição de limpar a cerca, de pintar a cerca, começa a pintar a cerca com a mão direita. Aí ele começou, soco, aí ele, Daniel, tum, 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 tum. Agora de lado, tum, tum, tum. Agora limpa o carro, pra fora, limpa o carro pra dentro. Aí começou a mostrar pra ele, você tá aprendendo karatê, você só não sabe. Aí o cara, o Daniel só fica, eu tô aprendendo karatê. Na hora da prática ele ganhou, mas na hora de aprender tava chato. Ele foi reclamar, esse negócio é chato. Eu não tô vendo resultado nenhum, mas quando você estiver no ringue, você vai ver só como é que dá resultado. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. E tem um testemunho de pessoas, minha esposa sabe,
Tem pessoas, não é vaidade minha, é o que a pessoa me contou. Irmão Cláudio, a pessoa me fez a pergunta, eu falei, e agora, Jesus? O Espírito Santo veio e me fez lembrar, e o pior, era a tua voz. Eu ouvi a tua voz direitinho falando, me lembrando, eu me lembrei a aula, ou um comentário, e eu me lembrei, eu falei para a pessoa ficou maravilhada. Agora ela fez um monte de perguntas que eu não sei, me ajuda a responder aí, irmão Cláudio, eu estou enrolado, ela fez pergunta demais, né? Mas as pessoas dizem que ouvem minha voz, muitas, né? Várias pessoas dizem que na hora que elas vão responder, elas ouvem a minha voz. O Espírito Santo lembrando que elas aprenderam, e muitas falaram que ouviram a minha voz, ensinando, falando para ela, fala isso, responde dessa forma, porque foi isso que você aprendeu. Então o que a gente está fazendo aqui parece chato, irmão. Mas na hora que você for aplicar, na hora que o Espírito Santo for te usar, tu vai ver quanta coisa sai dentro de você, que parece que não está entrando nada, igual o Daniel Santos, parece que não está aprendendo nada, mas você vai ver só. Então, é chato aprender? Mas depois que você começar a praticar, que as almas começarem a se render, você vai ficar, vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Terminamos em evangelistas. Estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, seu modo de acentuar as ações. Parei na terceira linha, ao Antigo Testamento que os demais evangelistas, ok? Vou começar aqui de onde eu parei. Explica os costumes judeus aos leitores romanos, né? Nem sequer emprega a palavra lei, que parece 8 vezes em Mateus, 9 em Lucas e 14 vezes em João. Marcos não escreveu para judeus e não interessava falar sobre a lei, não interessava falar sobre costumes. Por isso que o evangelho dele é claro, direto e objetivo. Quinto parágrafo diz o seguinte: considerando que escreve aos romanos, omite qualquer referência à genealogia de Jesus, bem como a sua infância. Os romanos estavam mais interessados no poder do que em genealogias. Daí observamos que neste evangelho Jesus é apresentado como o grande vencedor da tempestade, dos demônios, da enfermidade e do poder. Ele é o servo do Senhor. Compare-se com Isaías, né? Isaías 53. Primeiro o servo vencedor, depois o servo sofredor e finalmente o servo triunfante na ressurreição. Último parágrafo. Conquanto o Evangelho segundo Marcos seja, antes de tudo, histórico, observa-se nele um forte teor teológico. O primeiro versículo dá-nos o traço característico: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, teologia. Jesus é o Filho de Deus, é teologia. Repetidas vezes acentua-se a deidade de Jesus, seja explícita ou implicitamente. Seja explícita de forma clara, ele é, ou em forma indireta, né? Aquele que faz porque ele está ligado. Então, direta e indiretamente. Ele é o Filho do homem, o Messias, né? O Hamashia, esperado de Israel, aquele por quem esperamos os longos séculos. Em uma das mais vigorosas passagens teológicas dos evangelhos sinópticos, afirma-se a declaração de Jesus que é o Filho do homem, de Jesus, de que o Filho do homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Capítulo 10, versículo 45. Conforme o diz o primeiro versículo do livro, é principalmente o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, mediante sua morte expiatória. Então, o Evangelho de Marcos é claro, é direto e é objetivo no que ele explica e apresenta o Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo seu discurso, né? E pelo que ele é diante de Deus. O autor, de modo quase unânime, aquilo que nós vimos na outra apostila, a igreja primitiva atribui o segundo Evangelho a Marcos, primo de Barnabé e companheiro de Paulo e de Pedro. A maioria dos intérpretes da Bíblia sustenta que este é o mais antigo dos 4 evangelhos. Pode afirmar-se com segurança que foi escrito entre os anos 50 e 70 de nossa era. Aqui ele já põe 70, tá vendo? Lá atrás põe até 65, né? Não é esse aqui não. Não, é lá em cima, ó. Aqui em cima tá 65, aqui tá 70 também, ó, tá vendo? Eles não se acertam, eles dizem que é entre 55 e 65, aqui está 60, 70, ou seja, tem que ter sido antes ou depois que Pedro morreu. Pedro morre em 65, né? Pedro morre em 65, e é isso. Paulo morre em 65. Vamos para o Evangelho de Lucas.